Dá para ver bem? Então, olha só, essas aqui são as atividades 17 que vocês fizeram lá por encontrar os múltiplos. Aí vocês acharam todos os múltiplos de 4, depois todos os múltiplos de 12, e depois acharam o menor múltiplo comum entre 4 e 12. Foi esse procedimento que vocês fizeram. Só que tem um procedimento mais fácil de fazer, que é por decomposição de fator de número primo, que é o mesmo no processo que a gente viu. Só que quando a gente decompõe um número em fator de número primo, a gente decompõe um número só. Agora nós vamos decompor os 2 ou os 3 ao mesmo tempo. Ó, que coisa linda. Gostaram, né? Eu vou até fazer uma dancinha, ó, de alegria. Nós vamos fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então, olha só. Eu vou botar o 4 e separado com uma vírgula, e vou pegar e vou fazer esse tracinho como se eu fosse decompor em fator de número primo. Primeiro passo, pega os números, coloca eles aqui como eles estão separados por vírgula, e nós vamos decompor em fatores de número primo. Mas primeiro tem que saber quem é os números primos. Então, a gente vai lembrar quem são os números primos. Eu vou botar aqui embaixo, ó. Eu tenho 2, 3, 5, 7, o 9 não é, 11, 13, depois o 17, o 19, o 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e reticências. Como saber os números primos? Quem são os números primos? Tem que memorizar. Eu sei que o número primo são aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Esse é um conceito básico, esse é fácil de saber. Mas, professora, esse é um número muito grande, como é que eu vou saber? Nem eu, boa pergunta, tá? Mas, olha, até os 50, daquela tabelinha que vocês fizeram, do crivo de Erastótenes, tem o crivo até o 100. Mas, se tu tentou dividir ele, por exemplo, eu vou dividindo o número, pego o número grande, eu dividi ele até o 31, que é o número primo, e ele não deu exato até o 31, aquele número ele vai ser número primo, tá? E eu sempre vou tentando dividir por números primos. Certo? Aí, se não deu, então ele não é divisível por ninguém, tá? Então, tá aqui os números primos. Olha o processo, como é que eu vou fazer. Primeiro passo que eu vou fazer, eu tenho 4 e 12. Algum dos dois números é divisível por 2? Cabecinha? Sim. Quem? Os dois. Olha, os dois são divisíveis por 2. Então, eu vou fazer o mesmo processo, olha só. Aqui desse lado dessa coluna, tá? Dessa coluna eu vou colocar os divisores, e aqui eu vou colocando o resultado um embaixo do outro. Então, nesse caso, eu vou conseguir dividir os 2 por 2. Aí, eu vou dividir. Olha só, 4 dividido por 2 é quanto? 2, muito bem, tô vendo os dedinhos. Então, vou botar o resultado embaixo do 4, ó. O resultado, 4 dividido por 2, deu 2. E vou dividir também o 12 por 2, os dois simultaneamente, ó, os dois juntos. 12 dividido por 2 dá 6, muito bem, 6. Ó, dividir primeiro. Agora eu vou ver se algum dos dois ainda é divisível por 2. Os dois são divisíveis por 2, porque os dois são pares. Então, eu vou colocar o 2 aqui de novo. Eu só vou mudar o divisor aqui quando o número não for mais divisível, tá? Nenhum, tá? Então, coloquei ali o 2. Agora, eu vou dividir os 2 por 2. 2 dividido por 2, 1. Aqui, eu já cheguei no 1. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Metade de 6, 3. Agora, o 3, se eu olhar, ele é número primo. Então, ele é divisível só por ele mesmo.
Quando eu cheguei aqui, que eu tenho só o número primo, ele vai ser divisível por ele mesmo, porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo, o número primo. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Esse 1 aqui, eu já cheguei no 1, então eu só vou repetir ele. Então, ó, eu vou repetir o 1 e só vou fazer a divisão de 3 dividido por 3. Que 3 dividido por 3 é 1. Quando eu cheguei tudo 1 aqui embaixo, aí eu encerro a minha decomposição. Como é que eu vou saber qual é o menor múltiplo comum, ou o mínimo múltiplo comum? Sujei de caneta meu chão de madeira danada. Ai, gente, socorro. Tá, mas vamos lá. Pois eu taco álcool, daí mancha mais ainda. Mas olha só. Como é que eu vou saber? Opa, falhou. Qual é o mínimo múltiplo comum? Agora é só eu multiplicar os fatores, os divisores que eu encontrei. Olha só, vamos comigo, ó. 2 vezes 2, 4. Agora eu pego 4 vezes 3. Eu só vou multiplicá-los. E 4 vezes 3 é quanto? Deu 12. O que eu fiz aqui? Eu fiz 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 12 é o próprio 12. Fácil, mas mole que Maria mole. Olha, não digo mesmo. Certo? Deu para captar assim o primeiro? Lembra da atividade e da correção hoje? Se vocês olhar aqui também, 4 e 12, o que eles são? O 12, ele é múltiplo de 4. Tem 12 na tabuada do 4? Tem. Então, se tem 12 na tabuada do 4, o menor múltiplo comum vai ser o maior número, que no caso é o próprio 12. Então, por isso que a gente fez aquela atividade dos números primos e deu para perceber que quando os números são múltiplos, o menor múltiplo comum eu já poderia ter colocado aqui direto 12, sem precisar fazer nada. Mas eu tenho que saber que um é múltiplo do outro. Fácil, né? Agora, esse outro exemplo aqui, ó. Eu quero o mínimo múltiplo comum entre 8 e 14. Agora, eles não são múltiplos, porque não tem 14 na tabuada do 8, né? Então, mas eu vou fazer o mesmo processo, ó. Eu vou pegar o 8, uma vírgula, e o 12, e vou fazer o risquinho da decomposição. Mole até aqui, né? Agora eu vou ver, algum dos dois números é divisível por 2? Sim. Quem? Os dois. Isso, os dois são divisíveis por 2. Então, eu vou botar o número 2 aqui e vou dividir os dois números por 2. 8 dividido por 2 deu 4. E 12 dividido por 2, a gente já fez aqui, ó. Viram, ó? Eu sei que é 6, tá aqui, ó. Então, aqui é 6. Então, ó, dividir. Agora, eu vou ver se algum dos dois ainda é divisível por 2. Algum dos dois é divisível por 2? Sim, os dois. Isso, muito bem. Então, ó, os dois são divisíveis por 2. Então, agora eu vou dividir, ó. 4 dividido por 2 deu 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, cheguei aqui. Agora eu tenho que ver. Algum dos dois números ainda é divisível por 2? Sim. Quem? Apenas o número 2. Professor, o que eu faço com 3 se eu não consigo dividir 3 por 2? Repete ele, abaixa, ó, abaixa, abaixei, abaixa. Então, é só repetir, tá? Então, é bom dar aula porque eu faço exercício, eu estava sempre sentada no computador, agora eu tô aqui, ó, dançando, remeleixando. Então, olha só, vou botar de preto aqui, o 3 eu vou repetir. Por quê? Eu vou dividir só o 2. Então, ó, 2, vou botar o 2 aqui, 2 dividido por 2 dá 1. O 3 eu só repeti. Agora, aqui eu já cheguei no 1, aqui ainda não. O 3 é divisível por quem? 3, ele é número primo. Então, ele é só divisível por ele mesmo. Então, eu vou colocar o 3 aqui.
Aqui já é 1, então eu só abaixo, só vou repetir ele. E 3 dividido por 3 é 1. Cheguei em tudo 1 aqui, no resultado da divisão. Agora, eu encerrei a minha decomposição. Professora, como é que eu acho o mínimo múltiplo comum? É o produto de todos esses divisores. Então, nesse caso, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Mas eu gosto de fazer assim, que fica mais fácil, né? Eu gosto de facilitar. 2 vezes 2, 4. Aí eu pego o 4 e multiplico por esse 2 aqui. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3 é 24. Então, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 14 é 24. Resolvido. Fácil, né, gente? Todo mundo dançando. Ai, como é bom. Então, tá. Deu para captar? Alguma pergunta até aqui? Dancinha do entendimento. Agora eu vou pegar meu álcool 70% para apagar meu quadro, que é isso aqui. Aí depois eu pego, né? Taco fogo, aproveitar. Vamos lá. Vai ficar só um pouquinho manchado, tá? Quando eu ganhar na Mega Sena, eu compro um quadro decente, tá, gente? Quando eu jogar também, tá? Para ganhar tem que jogar, né? Mas vamos lá. E é só com álcool, gente. Eu já tentei com apagador, quase morri apagando aqui. Meu braço chegou a dar cãibra, fiquei uma semana quase sem mexer o braço. Quando eu tô apagando, quem quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar. Querem cantar? Pode cantar também, não tem problema. Professor, era bem fácil, nem precisava fazer aquilo ali. Não, mas tu viu, assim é bem mais fácil do que pelos múltiplos. Vocês vão ver a hora que nós chegamos lá no número grandão. Aí vocês vão dizer, por que a professora não mostrou isso antes? Assim é muito fácil. É. Agora, nós vamos aqui, eu vou já mostrar os dois métodos. O próximo exemplo é o mínimo múltiplo comum, 3, 4 e 6. E aqui já vou dividir a tela. Ai, gente, cansei de apagar o quadro. Jesus amado. O mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 12. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, professora, mas agora eu tenho 3 números para achar o mínimo múltiplo comum. Gente, a mesma coisa. O processo é sempre o mesmo. Primeiro passo, eu vou pegar o número 3, o número 4, o número 6 e vou fazer o traço da decomposição. Tá dando para entender com o quadro manchado assim? Tá? Então tá. Então, olha só. Se eu fosse tentar apagar mais, olha, a professora cansa, né? Aí, algum dos 3 números é divisível por 2? Sim. O 4 e o 6. Professor, o 3 não é divisível por 2. O que eu faço com ele? Abaixa. Gostaram da baixadinha, né? Acho que até amanhã eu já nem ando mais, tanto tempo que eu não faço mais esses movimentos abaixo, levando só para abaixar, para torcer o pano, para limpar a casa. Então, olha só. Eu vou dividir por 2. O Luiz está afinado de rir. Eu vou botar o 2. O 3, o Yuri também está afinado lá, só mandando lá no chat. O 3 eu não consigo dividir por 2, então eu vou repetir ele, ó. Repete o 3. O que eu não consigo dividir, eu vou repetir. Aí, 4 dividido por 2 dá 2. E o 6 eu consigo dividir por 2, que dá 3. Tranquilo, fiz as divisões só de quem? Do 4 e do 6. Agora, algum deles ainda é divisível por 2? Sim, enquanto um deles, for divisível por 2, eu tenho que ir dividindo aquele número por 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui. Olha só, o 3 não é divisível. O que eu faço? Abaixo 3. O 2 dividido por 2 dá 1.
E o 3 não é divisível por 2, eu, ó, opa, abaixo, tá? Então, abaixei o 3. Agora, sobrou 3, 1 e 3. 3 é número primo, então ele é divisível por ele mesmo. Então, eu boto 3 aqui, 3 dividido por 3, 1, 1, e 3 dividido por 3, 1. Cheguei, 1, 1, 1, encerrou a decomposição. Agora, para encontrar o mínimo múltiplo comum, é só eu multiplicar aqui os meus fatores, ó. 2 vezes 2, essa caneta preta tá sem tinta. 2 vezes 2, 4, ficar com azul mesmo. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6 é 12. Não preciso achar todos os múltiplos de 3, todos de 4 e nem todos de 6. Assim, o processo ele é mais fácil. Aí, a mana não é café, né? Olha, é judiaria, é água, né? Então, a gente fez só 2 vezes 2 vezes 3. E não esqueçam que vão multiplicando o resultado. Ó, 2 vezes 2, 4, e o 4 que eu multipliquei por 3, certo? Agora, vamos para o próximo exemplo. Ó, 6, 8 e 12. Então, vou botar aqui o 6, o 8 e o 12. E vou fazer o mesmo processo. Não dá para fazer pelos múltiplos, porque o 8 não tem o 8, o 6, no caso, né? Não tem 8 na tabela do 6, o 12 tem, mas tem que ser todos um múltiplo do outro. Então, não dá. Agora eu vou ver, primeiro número primo é 2. Os 3 são divisíveis por 2, então eu coloco 2 aqui e vou dividir os 3 números por 2. Aí eu vou dividir, ó, 6 dividido por 2 dá 3, coloco o resultado embaixo do número que eu dividi. 8 dividido por 2 dá 4, e 12 dividido por 2 dá 6. Dividi todos eles por 2. Agora eu vou ver se algum deles ainda é divisível por 2. Sim, eu tenho o 4 e o 6. Então, eu vou colocar o 2 aqui e vou dividir o 4 e o 6 por 2. O que eu faço com 3? Oh, abaixa. Abaixo 3. 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Algum número ainda é divisível por 2? Sim. Um abençoadinho aqui no meio, ó. O 2. Então, eu continuo dividindo por 2. Então, eu boto 2 aqui e vou dividir. O 3 eu não consigo dividir. O que eu faço? Abaixa. O 2 dividido por 2 dá 1. E o 3 não dá para dividir, ó, abaixa. Então, repetir, abaixei. Agora sobrou 3 e 3. Agora, 3 é número primo, óbvio que é divisível só por ele mesmo. Então, eu coloco 3 aqui. Então, 3 dividido por 3, 1. Abaixo 1. E 3 dividido por 3, 1. Cheguei em tudo 1, encerrou a decomposição. O que eu faço agora? Multiplico os numerozinhos aqui, ó. Então, olha só, 2 vezes 2, 4. Aí eu pego 4 vezes 2, 8. Aí eu pego 8 vezes 3, 24. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 12 é 24. Mole, mole, né? Mais mole que Maria mole? Dúvidas até aqui? Ó que eu vou para sofrência para apagar de novo. Pergunte antes que eu apague. Eu vou apagar. Olha aqui o tanto de álcool. Meu Deus do céu, a falência. Posso apagar? Pode, professora. Oi? 3 é divisível por 1 e por ele mesmo, né? É, quando ele é primo, quando chegou aqui que é número primo, como ele é só divisível por 1 e por ele mesmo, então ele vai ser por ele mesmo. Porque aqui não tem lógica eu botar 1, continuar botando 1, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, de boa. Vamos para a sofrência. Nossa senhora, também vai meio litro de tinta, né?
Nada foi. Nossa, tem que pegar mais uns 10 panos, eu acho. Mais 2 vídeos de aula. Ver se eu deixo um pouquinho melhor. Porque senão quem tá no celular fica meio fosco para enxergar. Não fica, não. Não, vocês precisam ver para mim apagar antes da aula, porque a minha filha tinha pego canetão e feito um monte de desenho e pintado dentro. Quase morri apagando. Tá, foi. Onde eu apago? Vocês podiam cantar um pouquinho, né? Cadê? Já foi. Depois eu peço outro pano. Então, aqui tranquilo, né? Agora eu vou pegar aqui outro exemplo. O mínimo múltiplo comum entre 8 e 10. E vou pegar aqui o mínimo múltiplo comum, que é o outro exemplo, entre 2, 5 e 7. Então, esse é um, dá para ver? Joinha? Tá. Então, olha só. Entre 8 e 10, primeiro passo, coloca o 8 e o 10 e faz de traço, tá? Agora eu vou ver, algum dos dois é divisível por 2? Sim, os dois. Então, eu coloco o número 2 aqui e vou dividir os dois por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, fiz a primeira divisão. Algum deles ainda é divisível por 2? Sim. Quem? Só o 4. Então, eu vou continuar dividindo por 2 enquanto um número ainda for divisível por 2, tá? Então, eu coloco 2 aqui. 4 dividido por 2, 2. O 5 não é divisível por 2, eu abaixo. Então, ó, vou abaixar o 5. Tá ali. Agora, ainda é divisível por 2? É quem? O 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui e vou dividir o 2 por 2, que vai dar quanto? 1. O 5 eu ainda não consigo dividir, eu abaixo. Então, vou repetir o 5. Agora que eu já cheguei no 1, sobrou só o 5. Só que o 5 é número primo. Então, ele é divisível só por ele mesmo. Então, aqui vem o número 5. Aí, o 1 eu abaixo. E 5 dividido por 5 é 1. Encerrou a conta. Agora, para achar o mínimo múltiplo comum, eu só vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes esse 2 aqui de baixo, 8. E 8 vezes 5, 40. Então, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 10 é quem? 40. Resolvido, tá? Então, a gente fez, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, certo? Só um minutinho. Ô, Juca. Tem que pedir para alguém encher um canetão para mim e pegar um pano limpo. Então, olha esse caso aqui. Estão vendo ali que eu quero saber o mínimo entre 2, 5 e 7. Então, opa. 2, 5 e 7. Primeiro passo. Algum deles, ó, 3 manchas de tinta no meu chão. Tá, mas vamos lá. Respira fundo. Algum deles é divisível por 2? Sim, o 2. Então, eu vou dividir por 2. Então, boto 2 aqui. Aí, 2 dividido por 2 é 1. O único número que eu vou conseguir é o 2. O resto eu abaixo. Então, eu vou abaixar o 5 e o 7. Agora, eles não são mais divisíveis por 2. Eles vão ser divisíveis por quem? O próximo número primo é 5. Então, ele é divisível por 5. Então, eu vou botar o 5 aqui.
Então, 1 eu abaixo, 5 dividido por 5 é 1, e o 7 eu não consigo dividir por 5, eu abaixo ele. Então, abaixo 7. Agora, 7 é primo também. Ele vai ser divisível só por ele mesmo. Então, eu vou colocar o 7 aqui, eu vou abaixar 1, abaixo 1, e 7 dividido por 7 é 1. Nesse caso aqui, agora o mínimo múltiplo comum é só eu multiplicar, ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7 dá 70. Então, eu fiz, ó, 2 vezes 5 vezes 7. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles é 70. Outro jeito de fazer fácil. Eu posso observar 2 é primo? É. 5 é número primo? É. 7 é número primo? É. Então, pela atividade que a gente fez a correção hoje, quando eu quero o mínimo múltiplo comum e eu tenho só número primo, o resultado vai ser o produto ou a multiplicação entre eles. Não precisava nem decompor. Era só eu pegar aqui, ó, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 7, 70. Mas isso eu posso fazer quando eu tenho só número primo. Todos eles são primos. Se tivesse aqui no meio um número que não fosse primo, eu não posso usar essa ideia da multiplicação de números primos. Deu para captar? Sim? Joinha? Para baixo, para cima? Ah, tá. Deu para captar? Deixa eu só pedir auxílio aqui. Juca? Tu pega um pano limpo para mim, por favor, deixa eu carregar um canetão para mim. Deu, pedi ajuda para os universitários. Vou apagar, mas fazer o próximo. Agora falta pouquinho, mais 2 apagadas, tá bom. Pega um pano limpo e tu recarrega esse canetão aqui para mim, ó. Pega um paninho limpo lá para mim no varal. Esse aqui eu acho que tá um pouquinho sujo, né, gente? Depois é política, eu não vou passar trabalho lá, não. É bem capaz. Só ficar um mês na que boa. E olhe lá, né? Nem 2 meses sai, professora. Eu também acho. Pegou? Ah, não, pega um branco pra mãe. Fazendo favor. Mas já dá uma melhorada. Falta pouco agora. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Entre 12 e 15. Obrigada, tá? Deixa eu dar uma secada aqui. Ó, tá branco, tá? Por enquanto. Vamos lá. Um mínimo múltiplo comum entre 12 e 15. E depois, entre 12 e 24. Então, vamos lá. Tá dando para enxergar? Então, ó, mesmo processo, ó, começa com 12 com 15. Agora eu vou decompor. Algum deles é divisível por 2? Sim. Quem? O 12, porque é par. O 15 não, porque não é par. Então, eu vou botar o 2 aqui e vou dividir 12 dividido por 2. Que metade de 12 é? 6. Muito bem. Vamos que eu faço leitura labial, tá? Não tem problema. 6. O 15, ó, a expectativa. Tchan, tchan, tchan. Não dá para dividir por 2. O que eu faço? Abaixo, tá? Então, ó, vou só repetir ele, que eu não consigo dividir ele por 2.
Algum dos dois ainda é divisível por 2? Sim, o 6. Então, eu vou botar o 2 aqui e vou dividir por 6. 6 dividido por 2 dá 3. O 15 ainda não consegui dividir, eu continuo abaixando, tá? Então, repete o 15. Então, tá aqui o 15. Agora, nenhum dos dois é divisível por 2. Algum deles é divisível por 3? Sim, os 2. Então, eu vou botar o 3 aqui e vou dividir. 3 dividido por 3, 1. E 15 dividido por 3 é... Hoje tem gente pensando... 5? Eu fiz leitura de pensamento agora. É 5, muito bem, acertaram, parabéns. Então, ó, 15 dividido por 3 é 5. Agora, o 5, o que ele é? Número primo. Então, ele vai ser divisível só por ele mesmo. Então, eu vou botar o 5 aqui e vai dar 1 e 1. Fechei a conta. Encerrou. Cheguei em 1, encerrou o cálculo. Agora, para saber o mínimo múltiplo comum, é só multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, aí eu posso fazer o cálculo aqui, ó. 12 vezes 5, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 12 vezes 5 vai dar 60. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles é 60, tá? Eu fiz aqui 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ó, deu 4, 12 e 12 vezes 5, 60. Sempre vai multiplicando o resultado. Mole, né? Mais fácil que achar pelos múltiplos, certo? Agora, esse aqui, ó, entre 12 e 24. A gente já consegue observar alguma coisa entre 12 e 24. O que eles são? Entendeu? Obrigada. Quem está carregado? Aonde? Ok. Alguém? Abre, Luiz. Vamos lá. Eles são divisíveis. Eles são divisíveis. Um é múltiplo do outro, né? Ou seja, a gente pode fazer vários raciocínios. 12 é metade de 24, né? Se 12 é metade de 24, então 24 é múltiplo de 12. E 12 é divisível por 24. Olha que uma matemática linda, ó. Fiz 3 análises num único cálculo. Então, eu já sei se um é múltiplo de outro, que o resultado vai ser o maior número. O resultado vai dar quanto? 24. Então, eu já sei que vai dar 24, mas essa relação eu posso fazer quando um for múltiplo do outro, tá? Então, mas eu vou vir aqui, ó. Eu vou dividir por 2, tá? Os dois são divisíveis por 2. Então, ó, 12 dividido por 2, 6. 24 dividido por 2 dá 12. Ainda dá para dividir por 2? Dá, os dois. Então, eu vou botar o 2 aqui. 6 dividido por 2, 3. E 12 dividido por 2, 6. Algum deles ainda dá por 2? Sim. Quem? Só o 6. O 3 não dá. O que eu faço? Expectativa, eu abaixo, tá? Então, ó, vou botar o 2, o 3 eu vou abaixar, e o 6 dividido por 2 dá 3. Agora, 3 e 3. Se eu tenho só 3, 3 é primo, então é por ele mesmo. Então, eu boto 3 aqui, 3 dividido por 3, 1, 3 dividido por 3, 1, fechei a conta. Agora, para saber o mínimo múltiplo comum, é só multiplicar aqui os divisores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24.
foi a análise que a gente fez antes. Se um ele é múltiplo de outro, o mínimo múltiplo comum vai ser o maior número. Então, tá aqui a prova. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E a gente só foi multiplicando os resultados. Não precisa fazer assim, pode só multiplicar aqui direto, certo? Captaram? Quem não consegue, faz ali certinho para visualizar melhor. Captaram minha mensagem? Adoráveis gurus. Hoje, alguém quer cantar enquanto eu apago, que eu vou para a sofrência? Posso apagar? Alguma pergunta? Pede pra Amanda cantar aí, ó. Aí, Amanda, canta, eu vou dançando e vou apagando. Vai. Jesus, ó, era branco. Mais um pro lixo. Ai, Jesus. Pegar as camisetas do marido e fazer pano de chão. Tá acabando meus panos de chão, gente. Pode só mais duas, tá? Mas tá dando para entender o processo? Sim? Fácil, fácil, né? Aí vocês vão dizer, por que o professor não ensinou assim antes? Deixou nós achar todos os múltiplos do número, passar aquele trabalho. Nossa, se tinha corona nesse quadro, olha, já não tem mais. Corona não passa aqui, pode vir daqui 10 anos e mais uma pandemia que o corona não chega nem perto desse quadro aqui. Tanto álcool. 70% que eu tô passando aqui. Jesus amado. Não deu certo aqui, senhor. Deu? Agora, mais os últimos dois. Eu tenho que apertar para 7, 8 e 9. Obrigada. E o outro. Se alguém lembra desses dois aqui, vai lembrar que deu um número bem grande, tá? Quando vocês fizeram, aqui deu 504, teve que achar o múltiplo até 304 para achar o menor em comum, e esse aqui foi até o 350, tá? Então, quem fez, passou trabalho. Só que vocês vão ver como é fácil assim, pelo processo de decomposição. Então, eu vou pegar, vou colocar o 7, o 8 e o 9, e agora eu vou decompor, igual a gente está fazendo. Algum deles é divisível por 2? Sim. Quem? Só o 8. Então, eu coloco 2 aqui. O 7 eu consigo dividir por 2? Não, não é divisível. Então, eu abaixo. Então, ó, coloquei o 7. 8 dividido por 2 é quanto? 4. Então, 8 dividido por 2, 4. Coloquei o resultado embaixo do 8. E o 9 eu não consigo dividir por 2. O que que eu faço? Abaixo, tá? Então, abaixo 9. Agora, algum deles ainda é divisível por 2? É. Quem? O 4. Então, eu vou continuar dividindo. Então, coloco 2 aqui. O 7 não é. Abaixa ele. Repete. 4 dividido por 2 dá 2. Notem que eu vou colocando só embaixo do número que é divisível, que eu consigo dividir. E o 9 não é divisível por 2, então eu continuo abaixando o pobre coitado, certo? Então, vou botar ele aqui, quietinho, até eu conseguir dividir ele. Algum deles ainda é divisível por 2? É, o 2. Então, enquanto eu não chegar, enquanto um deles não for mais divisível, então eu tenho que continuar fazendo. Então, vou colocar o 2. O 7 não é o abaixo. O 2 dividido por 2, 1. Ah, glória a Deus, cheguei no 1. E o 9 não é divisível por 2, eu abaixo. Notem que eu repeti o 7 até a quarta linha e o 9 também
porque eu não consegui dividir. Agora eu vou para o próximo número primo, que o próximo número primo é qual? 3. Algum deles é divisível por 3? Sim. Quem? O 9. Tem 9 na tabuada do 3? Tem. Então, eu vou dividir. Então, eu vou colocar o 3 aqui agora como divisor. O 7, eu sei que ele é primo, vai ser só por ele mesmo. Então, eu vou abaixando o pobre coitado até o final. Então, eu vou deixar o 7. O 1, eu já cheguei no 1 aqui na coluna do meio. E agora, 9 dividido por 3 é 3. Ainda é divisível por 3? É. Eu só posso mudar quando nenhum deles mais for divisível. Então, eu vou botar o 3 aqui. O 7 eu continuo, tadinho, né? Deixa aqui. Aí o 1. E 3 dividido por 3 é 1. Agora nós vamos salvar o 7. Por quê? Agora sobrou só o 7. E 7 é número primo, é divisível só por ele mesmo. Oi? Pode perguntar, Flor. Tá travando, fala. Tá travando. Ah, tá travando? É que tá travando. Tá. Pra mim, não. Não? Pra mais alguém tá travando? Só que eu tô me mexendo. Eu acho que é a minha ginástica. Será que é isso? A internet não, a câmera não consegue me acompanhar. Muito movimento. Mas eu vou mais devagarinho, tá, Rayane? Certo? Aí depois vai ficar gravadinho, daí eu mando lá também, tá? É porque você também tá travada para mim. Ok? Aí agora aqui é só divisível por 7. Então, eu vou botar o 7. Oh, glória a Deus. O 7 vai ser divisível. Então, 7 dividido por 7, 1. 1 e 1. Quando eu chego tudo 1 aqui embaixo, nosso sorriso abre, acabou a decomposição. Agora é só multiplicar. Multiplicar os divisores. Então, vamos na atenção aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Agora é 24 vezes 3. Então, vou fazer o cálculo. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo. Vamos ver se... até que apagou. Então, vou pegar aqui, ó, 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Então, aqui deu 72. Agora, eu faço 72 vezes 7. Aí, 72 vezes o 7 aqui embaixo. Então, 72 vezes 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. Então, o mínimo múltiplo comum deu 504, tá? Então, nesse caso, entenderam, né? Só vai multiplicando os resultados. Mais fácil assim do que achar os múltiplos até 504. Quem achou, né? Teve gente que só botou a resposta. Mas quem fez, teve gente que mandou no caderno, colocou todos os múltiplos, tudo certinho. Olha, deu bastante, porque quando eu fui fazer a correção, que foi para vocês a resposta desses aqui pelos múltiplos, até eu cansei de fazer. Mas, por esse processo aqui, é mais simples, né? Fácil? E vamos para o último, que é o mínimo múltiplo comum entre 22 e 32. Então, vou achar o mínimo múltiplo comum. Algum deles é divisível por 2? Sim, os dois. Então, eu vou colocar o 2 aqui. E 22 dividido por 2 dá 11. Metade de 22 é 11. E 32 dividido por 2 vai dar 16.
olha só meu raciocínio. O 11, eu já consigo ver que ele é número primo. Então, eu sei que ele vai ser, vai, baixando, até não querer mais, até não dá mais para dividir. Agora, ó, ainda o 16 é divisível por 2. Então, vou botar o 2. O 11, eu vou repetir ele, tá? Então, repetir. E 16 dividido por 2 dá 8. Ainda é divisível por 2 o 8. Então, enquanto um deles for divisível por 2, eu vou dividindo. Então, boto 2 aqui. O 11 eu já sei que eu vou só abaixando ele. Então, vou deixar o 11 aqui quietinho, bonitinho. E só vou dividir o 8 por 2. Que 8 dividido por 2 dá 4. 4 ainda é divisível por 2. Olha que coisa linda. Então, eu boto 2 aqui de novo. E vou dividir o 4 por 2. Ó, o 11 eu abaixo. E o 4 dividido por 2 dá 2. Estou quase. Por quê? O 2 é divisível por 2. Eu ainda consigo dividir. Então, eu vou dividir por 2. Vou repetir o 11. E 2 dividido por 2 dá 1. Ah, cheguei em 1, pelo menos, né? Só que agora eu tenho o número 11, que ele é número primo, e ele vai ser divisível só por ele mesmo. Então, aqui vem o 11. Então, 11 dividido por 11, 1. E aqui, 1. Ai, cheguei tudo 1, sorrisão no rosto, acabou a decomposição. Agora, é só multiplicar os divisores para mim achar o mínimo múltiplo comum. E eu vou fazer aqui, ó, me acompanhe o raciocínio. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E eu pego 32 vezes 11, tá? Que eu vou fazer aqui, ó, 32 vezes 11. E faço 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Oi? Prof, não tá dando pra ver. Aqui? Não tá dando pra ver. Vamos ver. É. Agora tá muito torto o quadro, não dá pra ver direito. Deu? Pra mim, Deu? Eu acho que é a claridade lá da rua. Deu. Tá, deixa a casinha, fazer a chaminé e o chão. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Agora é só somar. 2, 3 mais 2, 5 e 3. Então, aqui deu 352, tá? 352, o mínimo múltiplo comum. Imagina que 352 é o menor, ó, o menor múltiplo comum entre 22 e 32. Imagina se fosse qual seria o maior, né? Mas isso que é o menor. Então, quem fez pelo processo dos múltiplos, agora eu posso virar, porque acabou, nós podemos prosear um pouquinho. Quem fez foi pelo processo dos múltiplos, deu gigante, né? E assim é um pouco mais fácil. Conseguiram entender bem pelo processo de decomposição? É porque se eu fosse fazer uma vídeo gravada ou animada, para explicar assim, ó, tem que abaixar quando não é divisível. Tem que dividir